Como que funciona essa norma da periculosidade com a altura? Pronto, vamos lá. Tem provedor que paga, tem provedor que não paga. O que acontece? A grande maioria da demanda que o pessoal, que eu vejo, é cobrando a periculosidade por conta da proximidade com a rede. Sim. Só que o projeto aprovado por todas as agências, ele é aprovado com o afastamento da rede. Entendi. Então não existe periculosidade no afastamento da rede, certo? Na questão da distância. Tá. Na altura, existe a NR35 que fala sobre a altura, certo? E essa NR35, ela regula alguns tópicos sobre até qual altura, como é que é feito, entendeu? Ela tem uma regulação específica. Qual é o meu conselho aos provedores? Eu sei que isso é um custo operacional, é caro, não é barato, mas qual é a minha sugestão? Não custa nada tentar prevenir, é muito mais fácil do que tentar remediar, certo? Contrate um técnico de segurança do trabalho, faça um laudo, veja quem é que tem direito, quem é que não tem direito de receber esse adicional. Porque nem todo colaborador que trabalha com telecom recebe adicional de periculosidade. Vou dar um exemplo, o operador de call center, ele não tem necessidade de receber periculosidade. Tem, lá em São Paulo mesmo tem técnicos da Vivo que andam com escada, mas só faz serviço embaixo. Exatamente. Pronto. Esse técnico, ele tem necessidade? Não. É melhor você pagar para quem tem do que não pagar para ninguém. Por quê? Porque se chegar na demanda na Justiça do Trabalho, o juiz vai entender que todo mundo tem direito. Porque ninguém recebe. Alguém tem que receber. Por quê? Existe atividade perigosa? Existe. A atividade de telecom tem situações que são perigosas. O técnico de rede que puxa a fibra, ele trabalha perto da alta tensão, ele trabalha com altura, então ele tem que receber. Mas o operador de call center, ele não recebe. Então, ou seja, o custo operacional é muito menor. O que acontece muito, muitas empresas não pagam, né, a periculosidade. Algumas pagam sim, mas a maioria não paga. Acontece do final, do técnico sai, primeira coisa que o cara faz, entra na justiça. E lá em São Paulo, não paga, porque acontece o que você falou, porque na norma a rede tem que ficar longe da rede elétrica. Só que lá em São Paulo, bem de frente ao fórum de São Paulo, lá da Barra Funda, tem os postes, eles ficam nem a 20 centímetros, a rede elétrica com a rede de telefonia não fica nem a 20 centímetros de distância. Então o cara o advogado do técnico, tira a foto e já de frente ao fórum aqui, ó, e leva lá e o juiz dá causa também. Então compensa pagar sim um técnico de segurança do trabalho para avaliar o risco. Fazer a prevenção, entendeu? Sim. E tentar ver com um profissional. São Paulo tem um profissional nesse segmento da Justiça do Trabalho, tentar ver essa situação, entendeu? Entendi. Agora o que acontece? Qual o problema? O advogado trabalhista, ele precisa entender do telecom. Sim. Ele precisa entender que o técnico de rede é o que puxa a fibra. Aqui a gente chama de técnico de rede nível 1. É o cara que puxa a fibra. O operador de telemarketing, ele não é técnico de rede. Não. Ele vai ser um técnico de rede nível 2. Por quê? Porque ele não é um técnico de rede propriamente dito. Mas dentro da atividade, nós não podemos colocar ele como operador de telemarketing. Ele é um técnico de rede. Porque ele vai lá, ele troca um roteador, ele resolve o telefone, no notebook. Esse não tem direito à periculosidade. Então assim, nós temos que tentar dicotomizar cada pessoa, cada função, para justamente conseguir resolver o problema. Entendi. Tá. Beleza, surgiu mais uma dúvida minha aqui, que não está aqui, realmente surgiu na hora, que essa é também para os técnicos de telecom, né? A gente entra em muita casa, muita residência, né? E nessas residências, o técnico sofre, como eu já sofri. Tem cliente que aponta a arma, tem cliente que prende o técnico de telecom lá dentro, tranca a porta e dane-se. Tem vídeos aí recentemente aí, que é a turma ia subir e a cliente saiu com uma espingarda para atirar nos caras, falando: vocês não vão cortar, vocês não vão cortar. O cliente solta a cachorra, aponta a arma, prende o cara lá dentro. O técnico sofre risco dentro da casa do cliente. Até mesmo o cliente que acusa o técnico de ter roubado alguma coisa, quebrado alguma coisa, mesmo sem o técnico ter feito. Tem uma lei ou algo que possa ser feito
que blinde o técnico dessas coisas, ou se aconteça algo mais grave, uma morte, um cliente que mate um técnico, né, que isso não vai acontecer, mas tem algo que possa blindar o técnico, a família dele e o provedor disso? Nesse caso, é uma pergunta bem específica com relação a esses casos, assim, né? Não podemos dar um parâmetro geral do que vai acontecer, porque nós não podemos prever o futuro. Mas o que acontece? Nessa questão, o que eu sugiro ao provedor? Essa atividade de técnico é uma atividade que eu entendo que é uma atividade de risco. Por mais que alguns não tenham periculosidade pela lei, mas é uma atividade que tem uma demanda de risco, como esse que você falou. Não custa nada o provedor tentar analisar, ver com alguma instituição a questão de um seguro. Esse seguro, ele não reflete natureza salarial do funcionário. Ele faz o abatimento desse seguro na empresa, se a empresa for lucro real, que isso aí é um outro debate que nós temos que conversar depois, porque muita gente fala que se a empresa sair do simples e for para o lucro real, ela vai morrer e tal. Eu já sou meio crítico a essa cultura. Eu acho que se a empresa estiver organizada, não tem regime tributário melhor do que o lucro real, porque tudo vai ser contabilizado. Mas vamos lá, isso aí até a bateria na questão do imposto de renda, isso aos olhos da Justiça do Trabalho é bem visto, porque olha, eu vou dar um exemplo, Deus o livre, o funcionário faleceu no exercício do trabalho, o cliente matou o funcionário. Primeira coisa que vai acontecer, a família do técnico, ele não vai entrar contra o cliente, ela vai entrar contra a empresa, ele estava no exercício do trabalho. Artigo 932 do Código Civil, a responsabilidade é do próprio empregador. Salvo engano, é o 932 ou é o 927 que fala sobre isso. Então, ou seja, ele vai dar contra o empregador, e o empregador depois que entre contra o cliente, vai dar um problema muito maior. Então, ou seja, qual é o conselho? Esses seguros de vida, limitado a um certo valor, custa R$10, R$20 por cada empregado, dependendo do número de empregados. Eu acho que o custo final é muito menor do que um problema desse, certo? Então, assim, poderá acontecer, tentar diminuir, aumentar a prevenção nessa questão do seguro. Seguro de vida. Seguro de vida, certo? Seguro de vida no valor de 20 salários do empregado, de 30 salários do empregado, entendeu? Entendi. Que o empregado se ganha R$1.000, R$1.000 e poucos, aí vamos fazer um seguro de vida baseado em 30 salários, porque caso Deus o livre, ele faleça, a mulher tem 30 meses aí, a família, para poder se reestruturar, para poder ter algo. Isso é bem visto, entendeu? Sim. Isso é bem visto aos olhos da justiça, aos olhos da lei. Sim, e a empresa tem que pagar não só o seguro, mas tudo um exemplo do técnico faleceu, né? Se ele tinha 10 anos de casa, a empresa paga, por exemplo, para a esposa ou para um... Tem que pagar, vai ser isso aí, okay. Se Deus o livre ele faleça, nós temos que saber a quem vamos pagar. Se tem filhos, como é que vai ser feita essa divisão, entendeu? Então tem toda essa situação. Entendi, então tá explicado.